e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui pela primeira vez, já têm algum conhecimento da doutrina espírita ou vocês são neófitos? Tem algum conhecimento? Então, a gente vai falar da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7. O Livro dos Espíritos, ele foi codificado por Allan Kardec, que era, além de todas as suas profissões, ele era um pedagogo. E, portanto, ele tinha toda uma didática para ensinar aos seus alunos, de tal forma que ele ia apresentando as suas lições de forma encadeada. Então, cada lição explicava-se por si só e era acompanhada de uma próxima lição que não só reforçava os conhecimentos anteriores, mas também abria campo para novas reflexões. É assim que, no segundo livro de O Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 1, falando sobre o mundo dos espíritos. No capítulo 2, ele fala da encarnação dos espíritos. No capítulo 3, ele fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual. No capítulo 4, pluralidade das existências. No 5, considerações sobre a pluralidade das existências. No capítulo 6, a vida espírita. E no capítulo 7, retorno à vida corporal, que são as reflexões que nos cabem fazer essa noite. Nesse capítulo, existe o primeiro tópico, que é prelúdio do retorno à vida corporal. O que é prelúdio? A gente olhou no dicionário e prelúdio quer dizer antes. Então, o que acontece antes do espírito reencarnar? Será que todas as reencarnações são programadas? Será que todos os espíritos reencarnam segundo a sua vontade? Será que eles pedem para reencarnar? Será que eles organizam essa sua encarnação? É o que a gente vai ver ao longo desse capítulo. Então, a primeira pergunta, que é a 330, é: os espíritos conhecem a época na qual estarão reencarnados? A resposta: eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso ocorrerá. Então, a gente tem que ouvir essa resposta que os espíritos nos dão, mas não é de uma maneira generalizada, é de uma maneira particular. Porque dependendo do conhecimento, do amadurecimento e da evolução dos espíritos, eles saberão ou pressentirão ou organizarão a sua próxima reencarnação. E ao lado dessa resposta está a resposta da questão 166, que eu vou ler aqui, da reencarnação, que está no capítulo 4, pluralidade das existências. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Suportando a prova de uma nova existência. Por essa resposta, a gente já sabe que a reencarnação, quer queiramos ou não,
Quer aceitemos ou não, quer acreditemos ou não, é uma lei para todos nós. E como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: a alma sofre, a alma em se depurando, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. Eu costumo fazer uma comparação, usar uma metáfora para explicar essa resposta. É como se quando a gente está na vida espiritual, a gente estivesse num cursinho pré-vestibular. Mas a gente só vai poder confirmar se a gente aprendeu bastante aquelas lições no dia que a gente faz o vestibular. E o vestibular, então, é a prova corporal, é a prova no mundo dos encarnados. Continuando, a alma tem, pois, várias existências? Resposta: sim, todos nós temos várias existências. Aqueles que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram, é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma outro. Dito de outro modo, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. E na 167, qual é o objetivo da encarnação? Então, a gente não poderia evoluir no mundo espiritual? Poderia, mas como diz ali, a gente progride de certa forma, porque a gente adquire novos conhecimentos, a gente cria novas possibilidades de atuação, a gente faz alguns cursos voltados para a nova encarnação que a gente vai ter, a gente faz amigos, a gente participa de trabalhos socorristas, assistimos muitas palestras. Então, a gente evolui de alguma forma, mas a gente só vai solidificar todo esse aprendizado quando a gente passar pela prova, pelas provas. E é no mundo físico que a gente passa por provas e expiações. É durante as provas e expiações que nós demonstramos o quanto nós interiorizamos de todo aquele conhecimento adquirido no mundo espiritual. Porque ninguém reencarna sem ter tido algum conhecimento, sem ter recebido alguma instrução. Só os que estão em posição de deficiência mental. Os loucos, eles não têm escolha, eles reencarnam do jeito que estão. Fora isso, a maioria de nós recebe instruções, muitas instruções. Passamos um período em algumas escolas, fazemos alguns estágios para nos prepararmos melhor para a reencarnação. E aí a gente continua, então, na próxima pergunta, que é a 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta: existem os que nem pensam nisso, que mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram sobre o seu futuro é uma punição. Então, a gente pode adiar, até certo ponto, a nossa reencarnação. E a gente se lembra do livro Libertação, em que o Gregório, ele já estava há muitos séculos no plano espiritual. Ele era chefe de umas falanges, grandes falanges no submundo, que se dedicavam a punir, a fazer os julgamentos daqueles que iam para aquela zona. A sua mãe já estava tentando há 300 anos consecutivos dissuadi-lo de que ele deveria buscar ser feliz,
que aquela tarefa que ele desempenhava com tanta dedicação, no fundo, era uma forma dele tamponar um vazio existencial que ele tinha. E todos nós temos um vazio existencial que os mestres da psicologia, dentre eles Freud, que foi o criador da psicanálise, ele diz que todo ser humano tem um vazio existencial. E que esse vazio é intamponável. Ou seja, por mais que a gente faça esforços, por mais que a gente busque encontrar mecanismos para tamponar essa falta, esse vazio, nós jamais lograremos tamponar esse vazio. Eu discordo de Freud, porque esse vazio que todos nós carregamos, no meu entendimento, é o vazio de Deus. É o vazio da plenitude com Deus. Somente quando nós formos plenos com Deus, quando tivermos atingido a perfeição e compreendermos em espírito, em verdade e em prática a lei de Deus, e quando ela fizer parte de nossa vida integralmente, esse vazio existencial deixará de existir. Porque então nós compreenderemos o porquê de termos sido criados simples e ignorantes e estarmos percorrendo esse longo carreiro rumo à perfeição. Então, mais uma vez, alguns espíritos, eles não se preocupam. O Gregório não queria se preocupar, porque no fundo, ele sabia que algum dia ele teria que reencarnar. E todos os seus delitos, todos os seus equívocos, ele teria que corrigir, ele teria que ressarcir. E ele não era um espírito ignorante. Então ele sabia, por antecipação, que as reencarnações que ele teria que vivenciar seriam encarnações muito dolorosas, seriam reencarnações expiatórias. Ele procurava não pensar no assunto. E aqueles que caíam na sua colônia, digamos assim, lá no umbral, eram espíritos também muito comprometidos com o mal, espíritos que tinham a consciência muito pesada. E o Gregório, junto com a sua turma, os fazia acreditar que eles não teriam paz nunca, que eles estavam no inferno, e no inferno eles ficariam ad eterno. Ou seja, eles não vislumbravam uma possibilidade de sair daquela situação. Por isso que os espíritos dizem, para alguns, a incerteza em que se encontram sobre o seu futuro é uma punição. Imagina você estar num inferno, segundo as tradições, algumas tradições religiosas, que é um lugar de muito sofrimento, de muita dor, é um mármore do inferno, onde tem um caldeirão e queima sem queimar, enfim. Imagina a gente estar num lugar desse e não ter nenhuma perspectiva de sair daquele lugar. Isso é uma punição. Agora, na 332, Kardec pergunta se o espírito pode aproximar ou retardar o momento da sua reencarnação. Resposta: pode-o aproximar, solicitando-a por seus votos. Pode também retardar se recuar diante da prova, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferença, todavia não o fazem impunemente. Eles sofrem com isso, como aquele que recua diante de um remédio salutar, que o pode curar. E a gente, então, se reporta ao livro Memórias de um Suicida, psicografia de Dona Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Dizem alguns estudiosos que esse livro não foi propriamente uma psicografia da Dona Ivone. Eu concordo até certo ponto. Porque a Dona Ivone Pereira, esse espírito que voltou nesse corpo
com uma missão de ser, assim, uma grande divulgadora do espiritismo, ela era um espírito que veio com muitas mediunidades. E ela sabia exatamente quem havia sido ela no passado. Ela foi suicida durante várias reencarnações. E ela relata essas experiências dela em muitos livros, em Recordações da Mediunidade, e numa trilogia, que é Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Numier. Nessas 4 obras, ela relata as próprias experiências, quando ela, por motivos, entre aspas, com todo respeito, fúteis, ela deu cabo à vida. Então, quando ela recebe essa missão de receber este livro, na verdade, ela vai em desdobramento lá no Vale dos Suicidas, e todas aquelas figuras e todas aquelas experiências pelas quais aqueles espíritos estavam passando, na verdade, ela estava escrevendo aquilo que ela estava vendo e que ela havia vivenciado todas as vezes que ela se suicidou. É quase que um livro autobiográfico. Nesse livro, então, Camilo Castelo Branco, ele era um grande escritor da língua portuguesa. Ele foi considerado o Balzac da língua portuguesa. Ele escreveu mais de 260 obras. Era um cara muito culto, muito inteligente, literato. Mas ele, quando ele estava com 40 anos, aproximadamente, 50 anos, ele contraiu uma enfermidade que iria levá-lo à cegueira. Ele não admitia ficar cego. Então, o que ele faz? Ele dá um tiro no ouvido e acaba com a vida. Só que, chegando no mundo espiritual, ele descobriu que ninguém mata a vida. A vida é imatável. Desculpe atropelar, assassinar a língua portuguesa, mas a vida é imatável. É claro que ele vai para o Vale dos Suicidas, não é? No Vale dos Suicidas estão reunidos todos aqueles espíritos equivocados que pretendiam dar cabo da vida física. E lá chegando, ele passa por todos aqueles transtornos que estão muito bem relatados, em cores fortes, nesse livro. E existem alguns personagens centrais nesse livro, que eu separei para a nossa instrução da noite. Tem o Jerônimo. O Jerônimo também, ele havia se suicidado com um tiro no ouvido, igual o Camilo Castelo Branco, mas por um motivo diferente. O Jerônimo, ele tinha muitos bens, ele tinha muitas propriedades, só que ele se arruinou financeiramente e resolveu dar cabo da vida. Isso gerou uma série de consequências gravíssimas para ele como espírito, não só pelo fato dele ter se suicidado, mas pelas consequências que aconteceram após a sua desencarnação, com a sua esposa e com os seus filhos. A sua esposa, não tendo mais o apoio dele para se sustentar, caiu na prostituição. De quem é a responsabilidade? Do Jerônimo. As suas 2 filhas, principalmente uma que ele tinha grande amor, grande afeto, seguindo os passos da mãe, também caiu na prostituição. Um dos seus filhos tornou-se um desequilibrado, vivia no porto bêbado e dando golpes e roubando. Então, para cada espírito que se suicida, ele deixa consequências permanentes em pelo menos umas 7 pessoas. Então, além do crime que ele comete contra a si mesmo, ele tem o agravante das consequências do seu suicídio sobre as pessoas que faziam parte da sua família. Tem também o Mário Sobral. O Mário Sobral, ele foi traído pela sua esposa, e não aguentando a traição, ele a estrangulou
e depois se enforcou. Tem o Belarmino. O Belarmino, ele era professor, mas em tenra idade, seus 20 e poucos, 30 anos, ele contraiu a tuberculose numa época em que provavelmente a tuberculose não tinha cura, imagino. Ele ficou rebelde, não quis aceitar a enfermidade e ele cortou os pulsos. E tem o João. O João era viciado em jogo. E o João também perdeu tudo que ele tinha dele, da família, e se vendo na derrocada financeira, envenenou-se. Pois bem, esses 5 personagens aqui, né, o Camilo, o Jerônimo, o Mário Sobral, o Belarmino e o João, após o período em que eles deveriam ainda permanecer encarnados, eles são recolhidos a uma instituição, que é a Universidade Maria de Nazaré. É uma universidade, uma colônia que existe lá no Vale dos Suicidas, naturalmente dirigida por Maria de Nazaré, para a gente ver que os espíritos superiores não ficam lá no céu, tocando harpas para Jesus nem para Deus. Eles vão onde está a dor e onde está o sofrimento. E muitos de nós, a maioria de nós, queremos desencarnar e ficar lá no nosso lar, fazendo mesuras para André Luiz. Isso é uma ilusão que nós deveremos tirar enquanto nós estamos a caminho. Porque os espíritos que querem evoluir, eles buscam a dor e o sofrimento para trabalharem nessa seara. Pois bem, então esses espíritos, depois que eles são socorridos, eles passam por muitas orientações, por muitas aulas, aprendem sobre a reencarnação, aprendem sobre as razões pelas quais eles haviam passado por aquelas provas, compreendem que aquelas provas faziam parte de uma programação para eles se liberarem daquele peso consciencial que enodoava as suas consciências e os impedia de seguir rumo à perfeição. Então, depois que eles aprendem tudo isso, eles reconhecem a necessidade da reencarnação. E aí muitos deles ficaram temerosos. Porque a gente sabe que aquele que pretende tirar a própria vida, na vida futura, na vida não, né? Na existência, a vida é uma só, a existência. Na futura existência, ele passará pelas mesmas provas que o fizeram sucumbir no suicídio, acrescentada das provas relativas ao órgão ou órgãos que ele ou ela lesaram. Então, por exemplo, o Jerônimo, ele se matou com um tiro no ouvido, não é? Então, na próxima reencarnação, porque aí sim, aí eles aprendem tudo e eles começam a preparar uma nova reencarnação. Por exemplo, o Jerônimo, que ele se suicidou com um tiro no ouvido porque entrou numa ruína financeira, ele vai nascer numa família rica, com muitas possibilidades financeiras. Entretanto, ele não vai poder formar família. Por quê? A família que ele havia deixado quando ele suicidou, quando era Jerônimo, se perdeu no meio do caminho. Então, ele não tinha direito a ter a família, certo? Mas, mais do que isso, ele ia usar todos os recursos que ele tinha, herdados da família, porque não era o mérito dele, para formar uma instituição, um orfanato. Mas ele iria novamente à ruína financeira. Lembra que a gente tem que repetir a mesma prova? Ele iria novamente à ruína financeira, provavelmente ficaria tentado a se matar novamente, e aí, se ele consegue passar pela prova com resistência moral, ele então fica liberto dessa prova de tropeço e numa nova reencarnação ele pode reencetar o seu caminho evolutivo. Alguns desses espíritos, por exemplo, assim, o Mário Sobral
O Mário Sobral foi aquele que matou a esposa, que o havia traído, a estrangulou com as próprias mãos e depois se enforcou. Nossa mãe, ele sabia que ia ficar muito difícil a vida dele. Até porque, antes deles reencarnarem, eles vão para vamos dizer assim, um subdepartamento dentro dessa colônia correcional Maria de Nazaré. E lá eles passam por outros departamentos até preparar de fato a reencarnação. Eles passam pelo recolhimento, pela análise dos prós, dos contras, dos méritos, dos deméritos, da resistência moral. Eles passam pela programação das recapitulações, ou seja, vai ter que repetir aquela experiência na qual faliu. E aí eles passam pelo setor de pesquisa, onde serão pesquisados todos esses agravantes, todos os atenuantes, que tipo de corpo ele vai ter, que tipo de lesão corporal ele vai carregar. Depois tem o planejamento dos envoltórios físicos. E aí, nesse capítulo, o Espírito descreve com detalhes que existe um planejamento, existe um departamento, eu diria que é um departamento de arquitetura. Eu diria que era assim. Porque nesse departamento, os arquitetos dos futuros corpos, eles vão ajudar o espírito a escolher que tipo de corpo ele vai ter. E aí, o Mário ficou muito preocupado. E reconheceu que ele tinha um peso consciencial enorme, que ele precisava se libertar daquilo. Ele não tinha paz de espírito, ele precisava reencarnar, porque a reencarnação é uma bênção, a gente esquece o que fez, graças a Deus. Mas ele pediu para nascer sem os 2 braços. Ora, às vezes, os nossos benfeitores dizem que a gente não tem que resgatar tudo de uma vez, porque a gente não vai aguentar. Nesse caso, os benfeitores falaram, olha só, tudo bem, a gente percebe que você está de boa vontade, que você quer se liberar consciencialmente, mas vai devagar, você pode ter várias reencarnações. Numa você vem com uma deficiênciazinha, porque você se enforcou, você pode vir com uma deficiência respiratória, você pode vir com uma deficiência auditiva, você pode vir com um problema de coluna muito grave, você pode ficar alguns anos num leito, não é? Mas não, ele queria apagar tudo. E aí ele pede para, além de tudo, nascer sem os 2 braços. Ele fica com um certo receio de falhar. Porque, novamente, ele estaria numa prova, e uma prova muito difícil. Imagina nascer sem os 2 braços. Tem gente que supera, mas eu penso que é uma prova tão difícil, tem provas que são muito difíceis, eu acho que eu não pediria isso não. Mas, enfim, do lado de lá, a gente tem uma noção de futuro, a gente vê lá na frente. A gente pensa, passar 30, 40, 50 anos, 60 anos sem os braços, é mole. Não é mole não, gente. Não é mole não. Quando a gente está na prova, cada dia dói, cada dia machuca. Cada dia parece que a gente está no olho do furacão. Parece que a gente está num túnel escuro, sem saída. Então, isso responde a essa questão, não é? Às vezes o espírito, ele tenta retardar. Alguns desses espíritos que estavam lá nessa zona, nessa colônia, eles faziam tudo para adiar. Não, eu não estou preparado, vai ser muito difícil, eu tenho medo de sucumbir. E por mais que os benfeitores falassem, vocês não vão estar sozinhos, a gente vai estar do lado de vocês, eles tinham medo de sucumbir. Tem gente que adia o quanto pode. Enquanto eu puder adiar, eu vou adiar. Não é? Aí na pergunta 333, Kardec pergunta se um espírito que se encontra bastante feliz, numa condição mediana, entre os espíritos errantes, que não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar o seu estado indefinidamente. Aí a gente vai lembrar do livro Nosso Lar. E a gente vai lembrar especificamente da Dona Laura, que era a mãe de Lísias.
E a gente vai se lembrar também da mãe de André Luiz. Bom, a dona Laura, ela era um espírito de escola. Ela morava e trabalhava lá no nosso lar. Ela era mãe de Lísias, mas ela já tinha, ela trabalhava numa área, num lugar que tinha mais de 1 milhão de habitantes. E ela, em todos os anos que ela esteve à frente de várias tarefas, ela as desincumbiu com muito amor, com muita dedicação. Então, ela tinha muito mérito, ela tinha muitos créditos. Ela não precisava reencarnar, ela poderia continuar o seu processo evolutivo lá. Quer dizer, não é que ela não precisasse reencarnar, porque está escrito que todo mundo tem que reencarnar. A gente só vai parar de reencarnar em corpos físicos quando nós formos espíritos perfeitos. E nós temos um longo caminho para atingir essa perfeição. Pois bem, a dona Laura, ela ia reencarnar porque ela queria ajudar uma neta. E a gente também se recorda do livro Renúncia, em que o espírito Alcione, já falei desse livro no outro estudo, esse espírito Alcione, que era um espírito de escola, era um espírito que não morava na Terra, morava numa outra esfera muito superior. Ela pede para reencarnar, para ajudar um espírito que estava renteando em várias encarnações, com erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, e ela pede para reencarnar. Ora, então, a dona Laura, eu tenho certeza que ela era bastante feliz. Mas quem que pode ser verdadeiramente feliz, de verdade, quando a gente sabe que um amor nosso, que um ente querido, está numa condição de ignorância moral, está numa condição de sofrimento? A gente abre mão do nosso conforto lá, da nossa aventura, se embrenha pelas trevas desse mundo de provas e expiações para ajudar aquele ser. E aí o benfeitor fala para ela, antes dela reencarnar. Aí foi uma festa de despedida. Nossa, o Lísias estava muito triste, porque a mãe ia reencarnar. Eu fiquei pensando, como a gente fica triste quando a gente tem que se despedir dos nossos entes queridos aqui, não é? A gente não fica triste? Nossa, não sei quando que eu vou ver essa pessoa, e é um chororô danado. Às vezes a gente tem uma inconformação, às vezes a gente quer morrer junto, quer ir junto. Os espíritos também ficam tristes quando eles se despedem dos amigos que vão reencarnar. O Lísias ficou tão tristinho, ficou tão assim para baixo, que ele precisou de um consolo, mesmo sabendo que a mãe dele ia numa missão grandiosa. E aí, o benfeitor dela, que é o ministro Genésio, um dos espíritos, que ele representava o próprio governador do nosso lar, hein? Não é pouca coisa não, hein? Olha quem foi lá despedir dela, o ministro Genésio. Ele falou para ela, é uma glória seguir para o mundo em suas condições. Quantos de nós vamos poder ouvir isso do nosso benfeitor quando a gente reencarnar, não é? Eu acho que eu não vou ouvir isso, não. Ele deve me falar, olha, vai fundo, nós estamos contigo, não vai ser fácil, mas persevera, não esquece de orar, você vai vencer, mas você tem que ir. Eu acho que vai ser por aí. Aí, lá então, então os espíritos dizem que todos têm que se elevar e seu destino. A união da alma com tal ou qual corpo é predestinada ou não? Não é no último momento que se faz a escolha. É como se fosse assim, olha que Kardec era chato, ele se colocava no lugar da gente, sabe? Então, ele fazia cada pergunta assim aos espíritos, para que não ficasse nenhuma dúvida, nenhuma possível dúvida. Então, ele pergunta assim, olha só, vai haver uma reencarnação, já tem um corpo pronto, então, depois que o corpo está pronto, é que se escolhe o espírito que vai encarnar naquele corpo?
É mais ou menos por aí que ele perguntou. Mas a gente sabe que não é assim. A reencarnação começa no momento do encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali começa a reencarnação. E é quem preside a formação do novo corpo é o espírito reencarnante. Na verdade, ele já fez o planejamento dele antes de reencarnar. Muito antes dele reencarnar, ele já escolheu a família, o marido, a esposa, a sogra, o país onde vai reencarnar, não é isso? O sistema de governo, a sua condição social. Nós escolhemos tudo. Então a gente reclama sem motivo. A gente não tem que reclamar de nada. Nós pedimos para estar vivenciando essas experiências. Por mais que seja duro aceitar isso, meus irmãos, nós escolhemos. Nós pedimos. Nós imploramos. Ou nós aceitamos. Então está tudo certo. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, no lar certo, no país certo, no sistema de governo certo, na raça certa, certo? E aí, então a gente sabe que o espírito, até um certo momento, ele acompanha o processo. Mas quando vai chegando a hora dele reencarnar, propriamente dito, ele entra num processo de restringimento. Ou seja, o seu perispírito, que tem um formato adulto, começa a se restringir para ele se adaptar à primeira célula. Porque o perispírito é ligado ao corpo físico, célula a célula. Então, é preciso que ele se restrinja para que, então, o corpo possa se desenvolver até o momento do parto. E aí, na pergunta 335, o espírito tem a escolha do corpo no qual deve entrar ou somente do gênero de vida que lhe deve servir de prova? O espírito escolhe, nós já falamos sobre isso. Ele escolhe o corpo que ele vai habitar e ele escolhe o gênero de prova. Mas aí os espíritos respondem, ele pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo, vide os suicidas, as imperfeições desse corpo são para ele provas que vão ajudá-lo no seu progresso, se ele vence os obstáculos. Então, se ele aceita as provas, sofre, é natural. Mas se ele aceita as provas, se ele tenta superar essas provas, se ele tenta se superar, se ele resiste à tentação dos velhos hábitos, essas provas serão para ele um estímulo para o seu avanço e o seu progresso. Mas a escolha não depende sempre dele, ele pode pedir. No caso desse espírito, como é o Mário, né? O Mário Sobral. A escolha não depende sempre dele, ele pode pedir. Ou seja, os arquitetos já haviam preparado um corpo para ele condizente às condições nas quais ele se suicidou. Mas ele queria nascer sem os braços. Não adiantou os benfeitores falarem para ele que era muito, que ele poderia sucumbir. A prova seria demasiado pesada, mas ele pediu. Bom, pediu, ele acha que vai dar conta, livre-arbítrio, então vamos dar para ele o que ele pede. Se ele conseguir vencer mais esta prova, parabéns para ele. Ainda em seguida, Kardec pergunta, ainda na 335A, se poderia o espírito no último momento recusar o corpo escolhido por ele. Claro que pode. E, aliás, essa resposta que os espíritos dão tem a ver, explica de certa forma os abortos espontâneos. Às vezes a gravidez está correndo bem, está tudo tranquilo.
A gestante vai mês a mês lá no seu ginecologista, obstetra, não é isso? Faz todos os exames, faz ultrassom, tá tudo legal, tá tudo beleza. Do nada, de repente, do nada, nada é do nada, mas segundo a nossa ótica meio míope, do nada, a mulher tem um sangramento e tem um aborto. Esse aborto espontâneo pode ser a recusa do espírito de assumir aquele corpo. Porque durante o período de restringimento, ele vai perdendo a consciência paulatinamente. Mas deve ficar alguma coisa na consciência dele, então ele se acovarda diante das provas que ele vai ter que enfrentar e ele pula fora. E aí a resposta, se o recusasse, ou seja, se o espírito recusasse aquele corpo que foi gerado para ele, e até por ele, ou sob os cuidados dele, ou sob o comando dele, ele sofreria muito mais do que aquele que não teria tentado prova nenhuma. Porque ele volta para o plano espiritual, reassume muitas vezes a sua condição de espírito adulto, vê que perdeu aquela oportunidade, não sabe quando vai ter uma nova oportunidade, não sabe se na nova oportunidade as condições serão favoráveis, aí ele se dá conta que ele perdeu tempo, que ele atrasou uma decisão que ele vai ter que tomar, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que tomar. Agora, na 336, poderia acontecer que uma criança que deve nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Também é uma pergunta que deixa muitas dúvidas. Eu vou ler a resposta dos espíritos. Deus aí proveria a criança quando deve nascer viável, ou seja, quando já existe um corpo que está sendo preparado. Aquele corpo não vai nascer se não tiver um espírito ligado a ele. É claro que para aquele corpo já existe um espírito. Aquele espírito já foi predestinado àquele corpo. Então não tem um corpo em que não tem espírito nenhum relacionado a ele. E aí ele diz, nada foi criado sem finalidade. Então não vai acontecer um processo de gestação para a formação de novo corpo, se não tem nenhum espírito que possivelmente vai habitar aquele corpo. E depois, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus, ainda nesse livro Memórias de um Suicida, o benfeitor, lá no capítulo 5, benfeitor não, né, o Camilo, mas o benfeitor fala para eles, para os futuros reencarnantes. Lá no capítulo 5 desse livro, eles dizem que os asilados no manicômio, porque lá tem um manicômio, reencarnarão como se encontram. Há espíritos em tal grau de comprometimento moral e consciencial, espíritos que têm tantos agravantes, espíritos que fizeram tanto mau uso do seu livre-arbítrio em tantas oportunidades reencarnatórias, que levaram o sofrimento, levaram a miséria, levaram a dores supremas os seus irmãos em humanidade, que eles não têm a menor condição de escolher absolutamente nada. É uma reencarnação compulsória, eles vão na marra. Eles não podem adiar, eles não podem escolher nada, eles não podem preparar o corpo, eles não podem escolher o gênero de provas, eles não podem desistir, eles reencarnam na condição que tem que reencarnar. E é claro que, diante dessas situações,
nem sempre eles encontrarão espíritos amorosos que os queiram receber e que queiram acompanhá-los em toda a sua trajetória, que serão trajetórias de muita dor e de muita expiação. Muitos desses espíritos nascem em condições físicas muito precárias mesmo, e que quando não são abortados, porque muitos sofrem abortos repetidamente eles sofrem abortos. Por quê? Na medida em que eles são muito comprometidos com a lei de Deus, eles deturparam de tal forma os seus perispíritos que eles precisam recompor os perispíritos. Então, eles sofrem abortos sucessivos para que eles vão, pouco a pouco, recompondo os seus perispíritos para ter uma forma minimamente humana, para dar origem a um corpo minimamente viável. E aí, esses espíritos nascem com sérias lesões cerebrais, com sérias lesões orgânicas, com sérias lesões físicas. E aí eu me lembro que, quando eu morava no Rio, nós participávamos de vários grupos que faziam visitas em várias instituições. E uma das instituições que me marcou assim profundamente, eu não lembro o nome da instituição, quem puder me ajudar, fica lá em Bangu, na Rua Maravilha. Não lembro o nome da instituição. Não, é uma outra. Então, os espíritos que estão lá abrigados, eles têm muitas deficiências, muitas. A maioria deles estão em berços. E eles, assim, não se desenvolvem harmoniosamente, eles não falam, alguns não veem, alguns têm o sistema nervoso central completamente comprometidos, eles vivem à mercê da misericórdia das pessoas. E quando esses espíritos reencarnaram, em 99% dos casos, eles foram abandonados à própria sorte e a caridade humana os recolheu e os levou para esse lugar. São espíritos que provavelmente terão reencarnações mais ou menos curtas, mas eles terão uma série de reencarnações com várias limitações, para eles irem pouco a pouco refazendo os seus perispíritos para, a partir de então, depois que os perispíritos estiverem recompostos, eles têm essa condição, esse livre-arbítrio de reconhecer os seus equívocos, de pedirem uma nova reencarnação, de prepararem junto com os seus amigos espirituais essa nova reencarnação, de resgatarem pouco a pouco os seus equívocos. Aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando do nosso irmão Hitler. Por mais que seja difícil a gente falar que ele é nosso irmão, ele é nosso irmão, não é? Não tem como dizer que ele não é nosso irmão. Ele também é filho de Deus. É um espírito que se equivocou muito. É um espírito cujo orgulho dominou a sua vida, dominou o seu pensamento, e ele se deixou levar pelo orgulho e por todos os sentimentos ruins. Eu fico pensando quando esse espírito poderá reencarnar. Em que planeta ele poderá reencarnar? Em que condições? Quantas encarnações ele vai necessitar para se refazer diante da justiça divina? E aí a gente também, estamos terminando, mas a gente lembra também do livro, são muitos casos, eu escrevi muitos casos aqui. A gente lembra do caso de Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, na parte 5 desse livro. Esse livro conta as reencarnações de Júlio. O Júlio reencarnou na mesma família, na mesma época, 2 vezes.
O Júlio, ele fazia parte de uma família que era o pai, o Amaro, a Zulmira, que era a sua madrasta, e ele era filho de Odila. O Amaro havia casado com a Odila, e teve o Júlio e teve uma irmã. Pois bem, quando a Odila desencarna, o Amaro, que tinha 2 filhos, uma pré-adolescente e o Júlio, casa-se novamente com Zulmira. A Zulmira tinha muito ciúme do Júlio. E, de alguma forma, ela desejava intimamente que o Júlio morresse, porque ela achava que o Júlio estava atrapalhando a relação dela com o Amaro. Então, ela desejava que ele morresse. Então, um dia na praia, foi todo mundo para a praia, ela ficou desatenta, meio que de propósito, e o Júlio desencarna afogado. Foi um transtorno muito grande para a família, muito sofrimento, e ela, no primeiro momento, ficou feliz, mas depois a consciência começou a acusar. A mãe desencarnada, a Odila, começou a obsidiar a Zulmira. É uma história bem complexa, vale a pena ler. Entre a terra e o céu. Pois bem, por que ele havia desencarnado como afogado? Porque numa vida anterior, aí ele conta muitas vidas nesse mesmo capítulo. Numa vida anterior, ele havia sido traído pela esposa. Aí o que ele faz? Toma um corrosivo. Ele era militar. Toma um corrosivo, mas os colegas de farda o socorrem e ele não morre. Mas ele continuava rebelde, aí se jogou no rio e morreu afogado. Desencarna, então, como Júlio, afogado, e resgata, de alguma forma, aquele primeiro suicídio. E aí, a Zulmira fica grávida. Fica grávida, mas aborta. Aí ela fica achando que Deus a estava punindo, porque, de alguma forma, ela tinha desejado a morte de Júlio. Mas era o próprio Júlio. E aí, o Júlio, lá no plano espiritual, ele está sendo tratado, eu falei na última vez que esteve aqui, da sorte das crianças no mundo espiritual. O Júlio continua como criança no mundo espiritual. Ele não reassume a sua posição de espírito adulto, porque ele precisaria reencarnar rapidinho. E lá no mundo espiritual ele sofre muito, porque ele tem uma lesão muito grande na garganta, nas cordas vocais, e ao reencarnar, ele vai apresentar no corpo físico essa lesão. E aí, a Zulmira reencarna novamente, nasce o Júlio outra vez, que é o mesmo espírito, com essa lesão nas cordas vocais. E os médicos usam de todos os recursos para salvá-lo, mas ele, infelizmente para a família, para o pai, para a Zulmira, para o Amaro, ele desencarna aos 2 anos de idade. Então, nessa segunda desencarnação, ele, como Júlio, resgata a segunda tentativa de suicídio. Né? A primeira tentativa de suicídio, que foi tomar o corrosivo. E quando ele morre afogado, ele resgata a segunda tentativa de suicídio, que foi o afogamento. Então, meus irmãos, são essas as reflexões que a gente tinha para a noite. Se alguém tiver alguma consideração, algum pedido, algum comentário, alguma pergunta, e se eu puder, de alguma forma, responder, eu estou aqui à disposição. Estou recebendo aqui um recadinho, que eu não posso abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, ao término da palestra, eu estou aí fora e eu posso conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção.